Vocês perguntam, eu respondo como que eu guardo e mantenho limpos meus quadrinhos. Fala galera, eu sou a Bai, esse daqui é mais um Cuscuz Literário e hoje eu vim responder a pergunta da maior parte de vocês. Pois é, muitas pessoas têm me perguntado qual é esse saquinho que eu mostro sempre que eu embalo a minha mensal e quais quadrinhos eu coloco no saquinho e quais não. Então eu vou tentar explicar mais ou menos o meu ponto de vista com relação ao meu hábito de limpeza para manter os meus quadrinhos ok e tudo mais. Por hora, a maneira com que eu lido com eles é a seguinte. Tem esse saquinho sim que eu comprei, eu tenho alguns gavetões espalhados pela minha sala e neles eu mantenho as minhas mensais. Esse saquinho é um saquinho de polipropileno. Ah, é muito difícil falar isso. Eu encontrei ele em casas de sacola, caixa. Tem essas lojas de bairro que vendem saquinho, sacola plástica, caixa de papelão, saco de lixo. São sempre essas lojas, às vezes até em supermercado tem. Eles são um pouco maiores do que a HQ mensal, ó, como dá pra ver. Mas como eles têm esse sistema de ziplock, que é um mecanismo para abrir e fechar, eu preferi comprar eles do que os outros e dobrar e passar uma fita. Ou também tem alguns que já vem com uma própria cola, então você fecha e aí ele já cola. Para vocês terem uma noção de preço, na loja que eu comprei, que fica no bairro da Vila Mariana, aqui em São Paulo, eu comprei 100 saquinhos por R$20, então não é um gasto muito alto para poder cuidar das minhas mensais. Bom, esses saquinhos aqui, eles são indicados para você armazenar todos os seus quadrinhos menos capa dura. E aí entra num ponto que eu tive que pesquisar com algumas pessoas, inclusive dou os créditos sim a algumas informações que eu tô trazendo aqui nesse vídeo. A Stephanie Paiva, ela fez um guiazinho, eu até publiquei há um tempo atrás no Facebook do Cuscuz. Se você for lá no álbum, você vai ver, ela fez tipo um slide bonitinho explicando tudo e algumas das informações eu peguei lá. E aí eu fui pesquisar com outras pessoas, outros colecionadores. E o que acontece com os de capa dura? Galera, essas HQs de capa dura, elas são impressas em um material que é simplesmente totalmente sensível à umidade. Umidade e calor, né? Que aí tá meio que um envolve o outro. Mas o esquema de manter, pelo menos pra mim tem funcionado já nesses 3 anos e pouquinho de colecionismo, é você não colocar absolutamente nada. Você mantém provavelmente numa estante ou então numa prateleira que eu nem indico muito porque as HQs costumam pesar e aí a sua prateleira vai cair e aí amassa tudo. Tem uns livros amassados por conta disso e nossa, ó, já aconteceu, minha experiência com prateleira não foi boa, contanto que por isso que eu encomendei essa estante, porque aqui eu tenho a segurança de que nada vai cair. E aí o que eu faço? Eu deixo os meus encadernados de capa dura, um coladinho no outro e eu mantenho limpo. Essa parede que tem essa estante, ela não tem umidade nenhuma, ela é extremamente limpa, bonita, a janela tá aqui de frente, então eles recebem sol de vez em quando, na medida ali, né, do possível. E eu costumo deixar a casa sempre arejada, portas abertas, janelas abertas, então sempre tá circulando ar pela minha casa. Consequentemente, não tem excesso de calor nas minhas HQs e nem umidade nenhuma. E é óbvio que eu mantenho uma limpeza, pelo menos 2 vezes por semana, eu passo um espanadorzinho assim em cima das HQs, principalmente aqui, nessa parte de cima. Como eu tô sempre manuseando elas por conta dos vídeos, ou algumas coisas que eu não li ainda, eu vou ler daqui a um tempo, então eu acabo mexendo. Então, tipo, eu fico sempre mexendo nelas, às vezes eu pego, passo um pano nelas mesmas, uma vez por mês, 2 vezes por mês, para poder manter tudo bonitinho e limpo. Isso acho que é o melhor fator. Inclusive, não é indicado você deixar suas HQs em armário fechado, porque aí abafa o calor e aí resseca a tinta, essa película, na verdade, né, que eles usam para imprimir a capa nesse papelão duro. E também, cara, tipo, pode dar bolor na sua HQ e aí o bolor
ele vai justamente para as tuas páginas, não só das HQs, mas de livros que você pode ter também. Agora tem esses encadernadinhos de capa cartonada e que varia de tamanho, então tem desde aqueles mais grossos, tipo X-Men Apocalipse, desde esses daqui menores que a gente pega em banca, que tem a lombadinha quadrada, consequentemente fica bonitinho na sua estante. O que acontece? Esses daqui são super indicados colocar os mesmos saquinhos das HQs mensais. Eu não coloco porque eu não consegui ainda colocar eles num saquinho e dispor na minha estante que fique bonito. Beleza, se você gosta de colecionar single issues, aquelas edições únicas número 1, sabe? Ou até mesmo edições gringas por conta disso, ou até mesmo as mensais, como eu também gosto de colecionar algumas mensaizinhas, eu armazeno de uma forma um tanto quanto errada. Os meus gavetões, eles não são altos o suficiente para eu deixar elas em pé. Então eu tenho que deixar elas deitadas. O ideal, se você não tem gavetão, se você não tem um armário que você consiga deixar elas em pé, sabe aquelas caixas de arquivo? Você compra uma caixa de arquivo que caiba, que seja pelo menos da largura da HQ, e aí você coloca uma na frente do outro, que nem é disposto nas lojas de quadrinhos por aí e tal. Você já deve ter visto alguma coisa desse gênero. Bom, galera, eu acho que é isso. Isso daqui foi só, tipo, explicando pra vocês como eu mantenho a minha coleção, entendeu? Se você, que é um colecionador há mais tempo que eu, acha que algum desses meus métodos pra manter os quadrinhos limpos tá errado e pode danificar com o passar do tempo, me avisa pelo comentário aí, porque eu também, né, não sou a manjadora dos negócios nem nada do gênero, não. Eu tô aqui apenas respondendo a pergunta que foram de muitas pessoas e principalmente sobre esse saquinho que vocês sempre queriam saber onde que eu compro, qual o nome dele e tudo mais. E é isso, galera. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Mantém seus quadrinhos limpos, ensaca os menores e leia mais quadrinhos e compre mais pra você ter uma casa só de quadrinhos e não ter mais nada da vida. Só quadrinhos. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau.